Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana da Vida, este ano em torno do tema A Vida que Acolhemos e que se declina em situações muito concretas do cotidiano. A irmã Inês Senra e o Dr. Pedro Macedo estão hoje no nosso programa para partilhar algumas dessas situações. Irmã Inês, Dr. Pedro, muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, de facto, no contexto da Semana da Vida. Qual é o propósito desta iniciativa, irmã Inês Senra? Esta iniciativa já decorre há bastantes anos e ela está bem presente como motivação e como objetivo naquela encíclica de João Paulo II, o Evangelho da Vida, que nos aponta que a vida apresentava-se com várias dificuldades e ele dizia-nos que era importante dar atenção à vida desde a sua conceição até à morte. A vida corria perigos e por isso a Igreja, neste caso estava a falar para todo o povo de Deus, para todo o povo, mas especialmente para a Igreja, devia investir as suas forças para poder dar a sua colaboração a que a vida tivesse o lugar que deve ter na experiência humana. Dando continuidade a essa grande mobilização que o Papa São João Paulo II sempre foi tendo de defesa da vida. Começou-se a fazer essas semanas da vida, onde o tema principal é a vida nas suas diferentes fases. E sabemos que hoje não é menos necessário o tema da vida do que era no passado. Se o Papa refere que havia dificuldades, onde a vida corria perigos desde a sua conceição à morte, nós sabemos hoje que a vida não está mais facilitada, a aceitação e o valor da vida. Por isso, essa mesma realidade temos-la hoje, e além agravada com muitas outras situações e atualmente onde a vida é descartada, onde a vida facilmente se destrói, onde vêm as guerras que matam e destroem a vida, onde a violência, formas de violência nós hoje vemos, e por isso este lugar da Semana da Vida é um espaço de reflexão, de partilha, de tomar uma consciência maior desta realidade humana que é a vida. E já lá vamos a diferentes temáticas que são sugeridas para estes dias. Antes gostava, Dr. Pedro Macedo, que comentasse também o tema da defesa da vida e que surge num contexto também legal em Portugal, onde se retoma o dossiê da eutanásia, do debate da eutanásia. Boa tarde, obrigado pelo convite e por poder estar aqui. Eu queria completar um bocadinho o que a irmã Inês Serra disse, com esta questão da vida, que às vezes, este lado da vida que às vezes nos esquecemos, que é o saber viver a vida e o usufruir da vida, porque são questões que, no meu entender, são absolutamente fundamentais para depois podermos compreender toda uma série de outras questões. Quer dizer, nós não podemos partir para decisões sobre questões sem primeiro podermos compreender... Nomeadamente decisões legais. Bom, não me quero meter por aí, mas acho que a forma como nós pensamos e queremos perceber o que é o valor da vida. Eu é engraçado porque ontem tive um momento de vida muito particular, porque a minha neta Matilde fez 1 ano e, portanto, estávamos numa festa, é sempre um momento de vida extraordinário, e o pai, o meu filho Pedro, disse-me: pai, começamos a discutir uma coisa que é um conceito japonês, que é o Ikigai. É um conceito que é muito interessante porque é um conceito que se prende justamente com este sentido de saber viver a vida. E saber viver a vida é uma coisa que parece tão simples e ao mesmo tempo é tão difícil. Quando eu estou a pegar nisto é porque este conceito do Ikigai tem 3 questões fundamentais, que é a razão da vida, o sentido de vida, podemos dizer, a satisfação que nós conseguimos ter na vida e a força com que conseguimos viver a vida. Eu acho que este pensamento, este conceito, acho muito católico, porque é a forma como nós conseguimos abraçar a vida. E acho isto absolutamente fundamental.
E isto prende-se depois com muitas coisas, com questões como, por exemplo, o que é o sofrimento humano, que é uma questão que me tem acompanhado sempre, é uma inquietação que me tem acompanhado ao longo de toda a vida, porque enquanto médico, quer dizer, estamos constantemente perante estas situações, e esta questão do sofrimento humano tem que ser percebida na pessoa, não como o sofrimento do momento, mas o que é o percurso da pessoa desde sempre, como é que a pessoa se organizou, como é que a pessoa se estruturou. Há bocado estava a falar com a irmã Inês sobre as comunidades de imigrantes lá fora, com que os dois contactamos e trabalhamos, e é extraordinário porque podermos perceber a fragilidade das pessoas que decorreu de uma série de circunstâncias do percurso de vida. E depois da questão do sofrimento, porque a questão do sofrimento é sempre uma questão muito subjetiva. Nós não conseguimos perceber exatamente o que é o grau de sofrimento de uma pessoa. Eu estou a pegar aqui, por exemplo, uma vez numa consulta, eu chamei a atenção a uma senhora que estava a acompanhar e dizer, mas já viu, está-me aqui a valorizar, a pôr aqui como se fossem questões importantíssimas que trazem imenso sofrimento, que são questões pouco relevantes. E ela respondeu-me, não, mas são muito relevantes para mim. Ela tinha razão. Por o eco que isso pode ter dentro dela e pela própria fragilidade que as pessoas podem ter. As fragilidades, eu não gosto de falar da fragilidade da pessoa, porque às vezes as pessoas que nós julgamos muito frágeis, de repente mostram-se cheias de força. E se analisarmos esse tema do sofrimento, nomeadamente na fase final da vida, de que forma é que interessa... Exatamente. Isto pega-se tudo um bocadinho. Isto nunca mais acabávamos aqui de conversar, não é? Porque é um tema interminável. Mas, repara, isto prende-se com muita coisa e prende-se com a pessoa ser capaz de, ao longo da vida, ir olhando para a frente, percebendo-se, estar atenta a ela própria e ter estes elementos que há bocado estava a falar, que é o sentimento de satisfação, de plenitude. A plenitude engloba um bocadinho tudo isto, engloba a razão, engloba a satisfação, traz-nos força, porque para nós termos o sentimento de plenitude temos que ter o sentimento que fizemos. E, portanto, mas inclui também as fragilidades que possam existir? E aí temos a questão no envelhecimento, a pessoa quando tem um percurso consegue viver e de suportar tudo de outra maneira. E consegue mesmo organizar a sua vida de outra maneira. Nós percebemos, quando acompanhamos estas pessoas ao longo da vida, neste processo, que hoje em dia, no final de vida, sabemos lá quando é que é, porque eu tenho pessoas com mais de 100 anos, sigo pessoas com mais de 100 anos, e, portanto, temos aqui algumas questões que se põem sobre o que é o final de vida, não é? E depois há outra questão, que é o final de vida está presente ou não está presente? Porque nós, os católicos, temos a sorte de conseguirmos lidar melhor com esta situação. Pela nossa própria forma de olhar para a vida e de olhar para o que é a morte. Às vezes é difícil e traz depois a questão da finitude, traz-nos aqui muita complexidade e isto implica tudo na forma como é vivido o sofrimento e como esse sofrimento pode ou não ser acompanhado de uma forma eficaz. Que experiência tem a irmã Inês Senra neste acompanhamento do sofrimento? E via aqui em duas direções. Via da pessoa que sofre, ou que está dependente, e da pessoa que cuida. Eu via que há 15 dias faleceu uma irmã lá em casa que tinha 97 anos, ou 98 anos, que estava já há bastantes anos, não mexia nada. Onde a colocássemos, onde estava, não mexia um dedo, não mexia nada. Eu chegava junto dela, era sempre motivo para uma reflexão. O sentido da vida daquela mulher. Mesmo estando, a maior parte das vezes não dizia nenhuma palavra, há uma palavra ou outra que dizia quer rezar, sim, quero, pode rezar comigo, quer obrigada, poucas palavras dizia. Mas para mim, este contacto com a debilidade extrema humana ajudou muito a ser melhor. A mim ajuda-me a ser melhor, a ser mais paciente, a fazer as coisas que
pela pessoa, a ser mais gratuita, porque o que estamos a fazer é mesmo só pela pessoa, e a viver na perspectiva, e depois a fazer uma experiência da nossa vida que não termina com a experiência da finitude ou da experiência não é quando morrem estas células todas que a vida acaba. Nós sabemos que a vida continua. E apresentar esta perspectiva, ir lembrando, às vezes à pessoa, arrasar um bocadinho, fazer a perspectiva de uma vida que não tem fim, que eu acredito profundamente e nós acreditamos, penso que lhe damos esta pacificação, esta serenidade, e vê-se que as pessoas ficam serenas. E então, da nossa parte, é uma aprendizagem a saber estar com aquela pessoa que está num limite humano, mas que apelamos a esta experiência de uma vida. Primeiro cuidamos da pessoa, do que ela precisa do momento, mas há uma perspectiva de vida para além desta. E isto acho que é extraordinário, nós podermos estar junto de pessoas onde não se fecha o horizonte, ele abre-se na plenitude, já na perspectiva da fé e da experiência da fé. E de facto é uma dimensão crente que muito ajuda, acredito, a vivência dessa fase, de uma fase da vida, e nomeadamente do sofrimento. E que o Papa toca nisso, mesmo nessa interpelação que nos faz, diz: a vida é sagrada. Quer dizer, a vida tem essa marca de Deus, de infinito. A vida humana não é só matéria composta de elementos muito biológicos, ela tem uma marca do seu Criador. E eu acho que isto que é extraordinário, porque eu percebo, até nas ânsias e nos desejos e na profundidade que as pessoas vão dizendo, que não sabem explicar, mas que há qualquer coisa que as ultrapassa. E isso percebe-se muito a cuidar da pessoa frágil. Há algo que ultrapassa o limitado. Um dos problemas que a sociedade tem hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, a importância a dar à pessoa idosa, a quem sofre, contrariando uma tendência de descarte destas pessoas. O que fazer, Dr. Pedro Macedo, e a partir da experiência de décadas no acompanhamento de pessoas idosas, o que fazer para combater, de facto, esta tendência crescente na sociedade? Eu vou pegar no exemplo que a irmã Inês apresentou, que é um exemplo de grande sensibilidade no sentido da proximidade, da escuta, da aproximação, da relação com o tocar. Isto são coisas de uma importância extrema. Pode marcar mais uma festa do que tudo o que se possa fazer. Uma festa, estou a dizer, a passar a mão pela cabeça de uma pessoa, do que tudo mais o que se possa fazer. Quando nós trabalhamos com as pessoas de mais idade, quando trabalhamos, por exemplo, em doentes que estão em cuidados intensivos, nós de repente percebemos o que é que aconteceu para haver de repente uma viragem. E acontece, de repente, aquela pessoa, e nós temos uma situação que é a fragilidade da pessoa no envelhecimento, que às tantas há uma fragilidade, nós às vezes começamos a sentir que a pessoa se está a ir. E como é que nós às vezes conseguimos, inexplicavelmente, reverter a situação? Eu, quando estou a falar disto, é para dar ênfase ao que a irmã Inês estava a dizer, que é a importância da relação, da atenção com o outro, do saber o que é significativo para o outro. E aí nós temos aqui uma coisa muito importante, que é a relação entre nós todos e a relação na família. A importância da família. E por trás disto tudo está uma coisa que se tem perdido, que é o vínculo familiar. É engraçado que outro dia estava a ouvir uma conversa de um pai a dizer: eu tenho lá os filhos em casa, parecem hóspedes. Vamos aos restaurantes e vemos as famílias todas agarradas a telemóveis e não vemos um funcionamento entre as pessoas. Nem no tocar, nem no olhar, nem na conversa, nem nas coisas mais elementares que representam uma coisa que é essencial, que é o estabelecer o vínculo. A irmã Inês, com esta outra irmã, estava ali a estabelecer uma relação vinculada, que pode ter vários níveis. Quando não há vínculo, as coisas passam a não ter importância, a não haver atenção ao outro, a não estarmos atentos e percebermos o que é preciso fazer pelo outro. Queria-se dizer que é sobretudo através de gestos concretos, de presenças concretas, pessoais, que estes de ensinar desde sempre às crianças, aos adolescentes,
aos adultos, eu não ponho só a coisa na criança, ponho ao longo de toda a vida, explicar a importância do que é o vínculo entre as pessoas, o vínculo familiar e o vínculo social. Esta coisa que é muito importante, que é dar o sentido de bem comum, que nós, infelizmente, vemos muito pouco. Bem, Inês, voltava até à experiência que apresentou há pouco sobre a importância daquele que cuida e de cuida até ao fim. Está aí um papel fundamental para que uma fase terminal da vida possa ser também integrada e possa ser pacificada. Sim, no cuidador. Sim, é muito importante a pessoa do cuidador, a confiança e a segurança que dá àquela pessoa que está numa fragilidade extrema. Portanto, a pessoa como se aproxima, com que o interesse lhe mostra, o acolhimento, um pequeno gesto, como dizia o Dr. Pedro, um toque, sentir que está ali, que está com ela, fazer-lhe uma carícia, fazer-lhe tocar-lhe, isto é muito importante no doente, na pessoa fragilizada. E a pessoa tem consciência disto e responde positivamente a este vínculo. Mesmo quando está num limite, nós percebemos na expressão do rosto que ela está numa atitude de gratidão para aquela presença que se lhe fez ali. Mas mesmo que não esteja, nós devemos fazer, porque também nós é que temos necessidade também de crescer neste acolhimento da pessoa. E isso eu vi, e essa mudança que o Dr. Pedro falava, eu vejo-a muito, porque estou ali há 5 anos, a passagem de um momento de mais agitação para um momento de maior pacificação, para um momento já de desprendimento de uma vida que vivi este tempo todo, com certeza que nem tudo foi bom, mas muita coisa foi boa, e pronto, e agora vou na paz. Terminei esta fase da vida, mas na paz. Mas é a natureza que lhe vai provocando isto e o próprio itinerário, sem precipitarmos este momento. Este momento não se precipita. Era uma casa da congregação onde estão é uma casa 30 irmãs. Onde estão à volta de 30 irmãs. Atualmente temos um casal lá. São os pais de uma irmã que acolhemos também em circunstâncias de muita debilidade e com muita alegria, e estão muito bem integrados, e as irmãs integram-nos, acolhem-nos muito bem também, todo o grupo. E isto dá-nos uma alegria muito grande, isto é possível. Agora, quem ainda não está numa fase de extrema debilidade, precisa penso eu, de se reorganizar interiormente e exteriormente para poder fazer esta presença possível, mas que é possível fazermos um bocadinho mais para que os doentes e os idosos não sintam esse isolamento tão forte que muitos sabemos que sentem. E aqui acredito que o Dr. Pedro tenha muitas experiências que lhe chegam às mãos também, de quem teve uma vida ativa enorme. Eu queria aqui acrescentar alguma coisa ao que a irmã Inês diz, porque há aqui uma coisa que me parece, que eu acho que temos que sublinhar. Não é a festa pela festa. Sabe, eu quando era pai e chegava cansado a casa e começava a ler histórias, mas estava a ler e não estava a contar, os meus filhos iam-se embora, fartavam. É o mesmo sentido. Um pequeno gesto pode trazer imenso da pessoa e transmitir imenso àquela pessoa. Mas esse gesto tem que ser sentido. Eu digo isto para que se possa contrariar o sentido de banalização do próprio fazer uma festa, porque as festas trazem uma carícia, trazem nela própria, um sentido de proximidade e um valor que pode não ter exatamente o mesmo gesto se não houver por detrás tudo isso. E eu acho que isto é importante, porque faz toda a diferença. A diferença de estarmos numa relação de proximidade empenhada, de estarmos com a pessoa, faz toda a diferença depois da forma como as coisas podem acontecer sem este contexto. É o tal vínculo que falava há pouco. O vínculo, o saber estar, o saber ouvir, o saber permitir esta relação, que é uma relação intersubjetiva e intercorporal, porque o nosso corpo está ali na relação com o outro. Nós não podemos acreditar, o amor é uma coisa que é um bocadinho, não temos muita capacidade para definir o que é o amor, mas sentimos quando sentimos que há esta possibilidade de corpos a funcionarem, a haver qualquer coisa entre duas pessoas. Já me esqueci da sua pergunta. Era sobre esta experiência de tantas pessoas que viveram uma vida ativa durante muito intensa
e que depois chega a uma fase em que é necessário reorganizar, como dizia a irmã, para uma fase diferente da vida e por vezes... Mas enfim. isso é um problema enorme, porque a medicina tem tido aqui falhas extraordinárias. Uma das falhas é que não tem dado vida às pessoas, mas não as prepara. Não há esta preocupação em preparar as pessoas para viverem 90, 100 anos. E as pessoas, de repente, e elas próprias, não se preparam. E isto é muito assustador quando nós vemos, por exemplo, a questão das reformas, em que a pessoa reforma-se e a reforma é um problema. Porque a pessoa não se projetou para a frente. Eu vou buscar outra vez aquele sentido do conceito japonês, que é esta forma da pessoa se agarrar à vida, de viver a vida com entusiasmo e conseguir estar a olhar para a frente, ter futuro. Porque o grande problema é que as pessoas deixam de ter futuro. Têm esta ideia, eu trabalho, agora tenho direito a descansar, mas depois caem num vazio. E não conseguem fazer com que a sua vida tenha estas coisas que é a razão, força de conseguir vivê-la e uma sensação de prazer, de satisfação. E é necessário preparar-se para um tempo de reforma para o envelhecimento, como nos preparamos para um exame, para uma vida profissional. Há muito tempo que criei a consulta de preparação para a reforma justamente por causa disso, para as pessoas conseguirem perceber a importância do que é organizarem a sua vida para a frente. Mas as pessoas têm muita relutância, sabe? Não é fácil entenderem isto e perceberem a importância que isto pode ter. O nosso tempo está a chegar ao fim, infelizmente. Tenho uma pergunta para a irmã Inês sobre precisamente o ambiente familiar que se cria numa casa como essa que dirige, onde estão... Que é fundamental. O ambiente familiar é fundamental. Eu vejo este casal que está lá há 2 meses, vai fazer 3, e eles dizem, nós sentimos-nos bem. Sabe, parece que estamos na nossa casa. Sentimos-nos bem, sentimos-nos aceites, bem São integrados. relações entre todos que o permitem, não é? Bem integrados, e é verdade que eu presinto isso. Sentimos-nos na nossa casa. Se pudermos ficar aqui, é aqui que a gente gostaria de ficar, porque os nossos filhos já não nos podem ter todo o tempo a cuidar de nós. E parece-me que este ambiente familiar, este ambiente de proximidade, este ambiente é fundamental. É fundamental para que o idoso, a pessoa fragilizada, não se sinta, e muito menos sentir-se como um peso ou como um estorbo ou alguém que incomoda, porque eles ali felizmente não recebem, mas nós sabemos que andamos na rua também. As mensagens negativas sucessivas que um idoso ou um fragilizado está a receber, arruma-te daí, faz daqui, faz outro não sei quê, anda depressa, despacha-te, como pode despachar depressa? Já andou despachado, já andou, agora não. E eu acho que esta mensagem também, um ambiente onde eu costumo dizer, pensar com a cabeça, eu às vezes costumo dizer, é uma palavra um bocadinho fora do que é pensar com o coração. Nós pensar a vida e as situações com o coração, porque se eu vejo que aquela pessoa está fragilizada, porque é que lhe vou dizer para andar depressa? Já andou, agora não anda. Agora temos que fazer uns ritmos de maneira... E eu penso que isto que é muito... Esta proximidade e esta familiaridade, onde a pessoa se sinta que tem lugar e que está em missão. Eu gosto muito de dizer às pessoas aqui, vocês estão aqui em missão, vocês estão a viver esta etapa da vossa vida, mas não estão sem fazer nada. Podem rezar um bocadinho mais, porque também o casal é crente e gostam de rezar. Rezar um bocadinho, trago-lhe as notícias do mundo, trago as situações que estão a acontecer, as famílias, os acontecimentos que estão a decorrer a nível social, ao nível eclesial, e metem isto, e metem não sei quantas vezes ao dia alto, e vamos rezar por estes. Estão em missão, vocês estão em missão. Sem dúvida nenhuma que são formas de dar sentido também, dar sentido à de viver vida. De forma integrada esta fase da vida. E que nós quisemos aqui analisar a partir da Semana da Vida, que este ano tem por tema a vida que acolhemos. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a nós também. Acompanhe as iniciativas da Semana da Vida na página do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, em dnpf.pt. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.